Olá, meu nome é Stephanie. Juntamente com os meus colegas Jackson, Lisandra e Rafaela, iremos abordar o tema de hemorragia para a disciplina de Urgência e Emergência UTI, proposta pelo professor Cauê Pimentel, docente da Universidade Federal de Rondonópolis. Bom, o que é então a hemorragia? Nada mais é que um extravasamento sanguíneo provocado pelo rompimento de vasos. Ele pode acontecer tanto para dentro do corpo humano quanto para fora. O sistema circulatório é fechado. Sempre que acontece o extravasamento de sangue, ocorrem diversos sintomas. O coração bombeia aproximadamente de 5 a 6 litros de sangue. Então, esse é o volume de sangue circulante. O sangue é composto por células vermelhas, células brancas e também o plasma sanguíneo, em que são transportados os gases e eletrólitos. Nesse caso, quando acontece o extravasamento de sangue e a perca desses componentes, diversos sintomas são apresentados pelos pacientes. Existem alguns tipos de hemorragia, a interna, externa e a mista. Vamos abordar cada uma delas agora. Quando ocorre uma hemorragia externa através de um traumatismo, laceração extensa ou rompimento provocado de vasos, pode acontecer, ocorre, na verdade, o extravasamento de sangue para fora do corpo humano. Quando o vaso lesado é uma artéria, esse sangue é vermelho vivo e ele sai pulsátil do corpo humano, ou seja, jorra. Em casos de rompimento de vasos sanguíneos menores, no caso de veias, o sangue ele é mais escuro e ele sai como se estivesse escorrendo. Quando acontece o rompimento apenas de forma superficial de vasos capilares, esse sangramento quase não é notado. Alguns tipos de hemorragia interna são mais graves, visto que o sangramento ocorre para dentro do corpo humano. Pode acontecer também em traumatismos, mas também por disfunções ou coagulopatias. Certo. Quando o paciente apresenta uma hemorragia craniana, podem estar sendo apresentados diversos sintomas neurológicos. Além disso, existem hemorragias internas no tórax. Um exemplo é o hemotórax, em que a pleura fica cheia de sangue. Nesse caso, então, o paciente apresenta dispneia e os movimentos respiratórios se tornam divergentes. Além disso, pode acontecer hemorragia abdominal. Nesse caso, na pancreatite, é vista hemorragia, então, um acúmulo de sangue na região umbilical, que é conhecido como sinal de Cullen. Nesses casos, é muito importante que o enfermeiro conheça apresentações de pele, né, para que nós possamos identificar no nosso paciente esses sintomas, sinais e sintomas. Além disso, em hemorragias abdominais, pode acontecer o extravasamento de sangue. Nesse caso, quando o sangue é vomitado via oral, é chamado hematêmese. Além disso, pode acontecer uma hemorragia digestiva alta, em que acomete a porção superior do intestino, sendo que essas fezes serão eliminadas com uma coloração mais escura. Quando a hemorragia ela é uma hemorragia mais na região final, porção distal do intestino, é chamada hematoquesia, em que as fezes apresentam-se em coloração vermelho vivo. Além da hemorragia interna e externa, pode acontecer hemorragia mista, em que acontece mais um tipo de hemorragia simultaneamente. Aqui nós vemos o exemplo de uma epistaxe, que é o sangramento nasal, que pode acontecer por conta de uma outra hemorragia interna, sendo apenas exteriorizada. Em caso de hemorragia torácica, pode acontecer a hemoptise, que é a eliminação de sangue via tosse. Certo. Quando acontecem essas hemorragias, os pacientes costumam apresentar diversos sinais e sintomas. E como eu havia dito, o nosso coração ele bombeia aproximadamente de 5 a 6 litros de sangue. E existem classificações para nivelar a perda de sangue. Certo. Na hemorragia de classe 1 é perdido aproximadamente 750 ml de sangue. Nesse caso, ainda não apresenta nenhum sintoma. Pode acontecer o acúmulo interno ou mesmo externo, mas o paciente raramente é acometido de algum sintoma. Nas hemorragias de classe 2, até 1,5 litro de sangue pode ser perdido.
Começam, então, os sintomas de ansiedade, taquicardia, e um sinal que é muito importante é o pulso. Um dos principais cuidados que o enfermeiro deve ter ao se deparar com o paciente em hemorragia é verificar o pulso. Caso o pulso esteja filiforme, é um grande sinal de hemorragia interna, visto que durante grandes processos de perda de sangue, o nosso corpo tende a fazer uma vasoconstrição periférica, em que o sangue fica acumulado nos vasos internos. Com isso, geram alguns sinais e sintomas, ou seja, o sangue ele chega menos na região da superfície corporal, o paciente se apresenta pálido, com pele pegajosa, né? E além disso, o pulso fica filiforme. Muito importante que nós analisemos isso na abordagem ao paciente. Quando, então, esse sangue perdido pode chegar até 2 litros de sangue, a agitação começa, o paciente começa a se queixar de sede intensa, o pulso pode se tornar impalpável e apresenta também uma taquipneia importante, né? Sendo que o sistema cardíaco, sistema pulmonar, vai tentar equilibrar a perda sanguínea, a perda de oxigênio que está saindo juntamente com o sangue. Além disso, quando acontece a hemorragia de classe 4, aproximadamente 40% de sangue é perdido, ou seja, o paciente perde mais de 2 litros de sangue e ele pode evoluir para choque hipovolêmico. Nesse caso, o nível de consciência já é quase inexistente. O paciente se apresenta confuso, agitado, né? Apresenta também taquipneia importante, pele pálida e fria, e também o pulso radial se torna impalpável. Esses são sinais importantes de choque, portanto, é muito, muito imprescindível que o enfermeiro esteja munido dessas informações para conseguir fazer uma abordagem inicial importante e verificar quais são as possibilidades de evolução desse quadro clínico. Olá, meu nome é Rafaela São Miguel e eu vou falar sobre os cuidados imediatos. O primeiro cuidado é tranquilizar o paciente e mantê-lo acordado. Em seguida, verificar o nível de consciência. Nós sabemos que a consciência é a capacidade do indivíduo reconhecer a si mesmo e ter noção do meio que o cerca, interagindo com este e com o examinador. O examinador deve estar alerta a sinais de sonolência ou letargia, obnubilação, torpor ou estupor ou coma. Sonolência ou letargia. O paciente está sonolento, mas acorda ao chamado e responde às perguntas normalmente. Obnubilação. É a sonolência mais profunda. O paciente responde às perguntas com voz alta ou após um estímulo moderado. Torpor ou estupor. É uma sonolência profunda, onde o paciente responde parcialmente somente ao estímulo doloroso, ele abre os olhos e emite grunhidos. E o coma, onde o paciente não abre os olhos, nem emite sons verbais sob estímulo verbal ou doloroso. E como é realizada essa avaliação do nível de consciência? Ela é realizada através da escala de coma de Glasgow, onde se determina a função cerebral, permite avaliações neurológicas. E o que o examinador deve avaliar? A abertura ocular, melhor resposta verbal e melhor resposta motora. Em seguida, posicionar o paciente decúbito dorsal, iniciar a compressão em caso de hemorragia externa, não permitir alimentação e ingestão hídrica e explicar cada procedimento realizado. Quais os sinais e os sintomas? Agitação, sudorese intensa, pele fria, palidez, hipotensão, astenia e o pulso acelerado. Alguns diagnósticos que colocamos é o risco de confusão aguda, risco de infecção, o risco de choque, a dor aguda, a integridade tissular prejudicada, o débito cardíaco diminuído,
a ansiedade e o medo. Algumas curiosidades. Vou falar sobre o hematoma e a equimose. Os hematomas, eles se formam após o rompimento de vasos de grande calibre e geram um acúmulo de sangue. A equimose, ela ocorre com o rompimento de pequenos vasos. E o tratamento nos hematomas? Aplicar compressa fria imediatamente no local. A coloração da pele tem mudanças de acordo com o tempo, né? Com a evolução do hematoma, que passa por tons azulados, esverdeados e amarelo. A cascata de coagulação. Aqui temos os componentes do fluxo sanguíneo. Ó, eritrócitos, leucócitos, plaquetas. Vamos apresentar cada um deles aqui. Eritrócitos, leucócitos e as plaquetas. Também no plasma sanguíneo estão sais, íons, gordura, entre outros. Os fatores de coagulação são o fibrinogênio, os fatores intrínsecos, são esses vermelhinhos aqui, fator extrínseco, e os fatores de via comum. E temos as plasminas, que são aquelas bolinhas ali que passou. Quando há lesão vascular, há um extravasamento de sangue com perda de células sanguíneas. A lesão vascular induz as plaquetas a se aderirem ao local lesionado, levando à agregação plaquetária. As plaquetas se unem ao fibrinogênio. O fibrinogênio ele vai servir como cordas para amarrar aquelas plaquetas. E a imobilização do fibrinogênio vai atrair os fatores de coagulação. Que vão transformar o fibrinogênio em um polímero chamado fibrina. Após 24, 48 horas, a fibrina irá atrair as moléculas de plasmina, que vão fazer uma degradação chamada fibrinólise. E os produtos dessa degradação são fagocitados por macrófagos e por eosinófilos. E assim temos o retorno do fluxo sanguíneo ao normal. Bom, os distúrbios de coagulação são causados por coagulopatias genéticas, doenças do tecido conjuntivo, plaquetopenia associada à transfusão, infecções virais e protozoóticas, deficiência de vitaminas, reação pós-transfusional e medicamentos. Algumas das coagulopatias hereditárias elas são causadas por alterações, deficiência dos fatores de coagulação. Também pode estar associado a condições clínicas, como doenças malignas, infecções, hipersensibilidade, dano tissular, complicação obstétrica, entre outras. Também podendo estar associada a uremia, disproteinemia
como também a drogas, como AS e outros anti-inflamatórios, entre outras medicações. Fatores associados à hemorragia também anormalidades da coagulação, anormalidade das plaquetas e anormalidades anatômicas. O atendimento extra-hospitalar é realizado pelo SAMU. Quando se chega ao local, deve-se avaliar a cinemática, se foi um acidente frontal, se foi um acidente transversal, se foi um acidente combatida na traseira, se foi um acidente lateral, se foi um atropelamento, um acidente motobilístico, um ferimento por arma de fogo, se foi por arma branca ou por outros objetos. Lembrando que a arma branca, outros objetos e até mesmo o projétil da arma não deve ser removido até que chegue ao hospital. No atendimento, deve-se seguir a ordem do X, A, B, C, D, E, sendo X, hemorragias graves, atendimento de hemorragias graves, A, controle das vias aéreas e coluna cervical, B, respiração e ventilação, C, circulação e controle da hemorragia, D, exame neurológico e E, exposição com controle de hipotermia. O XABCDE durante o atendimento ocorre simultaneamente. A identificação do tipo de hemorragia. A hemorragia interna é um pouco mais difícil de se identificar. Contudo, existem formas de se supor que ocorreu uma hemorragia interna, como o mecanismo de lesão, sendo a contusão a principal causa da hemorragia interna. Sinais de fratura na pelve e ossos longos é porque geralmente na fratura, ao redor da fratura, pode haver extravasamento de sangue nos tecidos. Rigidez no abdômen, esquimose, ou até mesmo hematomas. E também ferida penetrante em crânio, tórax ou abdômen. A externa é facilmente reconhecida porque ela é visível e geralmente o sangue se exterioriza pelo ferimento ou algum orifício natural do corpo. O local da hemorragia é importante para que possamos supor quais órgãos podem ter sido afetados durante o trauma. Nos primeiros socorros, deitar a vítima, cobrir com o ferimento com gás ou um pano limpo, pressionar o local com firmeza, aplicar as manobras de controle hemorrágico. Em caso de amputação e não cessa o quadro hemorrágico, aplicar o garroteamento. Em casos de amputação, esmagamento, hemorragia de vaso arterial de grande calibre, empregar combinação de técnicas de controle de hemorragia, manter o monitoramento dos sinais vitais e transportar a vítima para o hospital. O sangramento nasal deve sentar a vítima com a cabeça para baixo, para evitar que ela engula o sangue, assim também evitando náuseas e vômitos. Pressionar a narina com o dedo indicador e polegar em forma de pinça durante 10 minutos. Orientar a vítima a respirar pela boca e, caso o sangramento persista, repetir a ação por mais 2 vezes. Após cessar o sangramento, orientar que a vítima não assoe o nariz, evitar esforços e também evitar a exposição ao calor. Se nenhuma das manobras funcionar, deve levar ela ao serviço de saúde o mais rápido possível. O sangramento bucal, utilizar técnica de compressão direta nos lábios. E caso o sangramento seja nos dentes, preparar uma gaze, um chumacinho de algodão ou um pano limpo e colocar no local exato do sangramento. E pedir que a vítima morda durante 10 minutos. As técnicas de controle hemorrágico, a primeira delas é a pressão direta sobre o ferimento. Ela resolve a maioria dos casos de hemorragia externa. É uma compressa estéril que você vai pressionar firmemente durante 10 a 30 minutos. Fixar a compressa com bandagem. Em caso de sangramento profuso, não fica perdendo tempo procurando compressa. Faz com um pano limpo ou uma toalha. Eu vou passar um vídeo que vai mostrar como funciona a compressa direta. A pressão direta. Data do sangramento, importante demais. Tá EPI, luva, máscara, óculos, tal, tem que estar bem equipado para isso. Mas entenda,
peguei a compressa, coloquei em cima do sangramento, o gás, no caso aqui, e comprimo. Se for um ferimento aberto profundo, o ideal é que você coloque, inclusive, a gás dentro do ferimento. Então, um ferimento lá, o cara coloca a gás dentro para pressionar mesmo. Mas a ideia é, coloquei a gás aqui, comprimi. Encharcou. Eu faço o quê? Tiro isso aqui? Não, eu coloco outra gás, coloco mais, posso colocar inclusive a compressa. Coloquei gás, depois botei uma compressazinha sobre o ferimento. Encharcou, coloca mais, não tira a primeira camada. E o que pode fazer também é botar uma bandagem, que é o curativo compressivo. Tem a bandagem israelense, mas eu posso fazer também o quê? O próprio curativo compressivo. Entenda? A gás eu tiro aqui? Não, coloca mais sobre, depois bota compressa, pressionando o local, e aí eu posso fazer um curativo compressivo. Aqui eu estou mostrando, explicando para vocês como é. Tá? Se tivesse 2 pessoas, ele poderia me auxiliar também aqui nisso. Tá? Gerar o curativo compressivo, gerando uma pressão curativo aqui, ó, compressiva aqui com atadura mesmo, a gente consegue fazer uma certa pressão no local. Beleza? Tranquilo? Então, isso aqui, uma forma. Vou mostrar o cuidado das drogas. Não fiz, ó. Tem também essa bandagem aqui, essa faixa, chamada de faixa de smash. Então, posso dar uma volta aqui e ela tem uma propriedade elástica, tá? Então, ela vai fazer um curativo até um pouco mais compressivo. Tá? Ela vai gerar uma pressão atadura. Então, peguei aqui, estou passando a própria atadura aqui para poder fechar. Então, tá aqui. Isso aí é o curativo compressivo, é que eu ia botei com a bandagem. Tá? Então, acaba pressionando bem o local do ferimento. Tranquilo? Então, o curativo compressivo aqui pode rasgar e amarrar ou passar esparadrapo, dependendo do caso. Muitas vezes vai ficar difícil passar esparadrapo por causa da hemorragia. Então, só primeira coisa. Outra forma de controle hemorrágico externo é a elevação do membro acima do nível do coração. A gravidade vai ajudar a diminuir o fluxo sanguíneo. Essa é uma técnica que deve ser impregnada simultaneamente com a pressão direta. Contudo, ela não deve ser usada em fraturas, luxações e objetos empalados nas extremidades. A pressão indireta é sobre pontos de pulso de artéria contra a superfície óssea. Ela requer um pouco mais de habilidade e conhecimento sobre os pontos exatos. Os pontos mais usados é temporal, axilar, femoral e tibial. A aplicação do gelo. Compressas frias ou bolsas de gelo nas contusões previnem a esquimose e os hematomas. Evitar o uso prolongado, porque ele vai diminuir a circulação. Eu trouxe a diferença da compressa fria e da quente, porque muita gente ainda confunde quando usar uma ou outra. A compressa quente ela vai aumentar o fluxo sanguíneo no local, então ela é contraindicada em caso de hemorragia, porque vai aumentar a hemorragia. A compressa fria, não, ela vai diminuir a circulação do sangue naquele local. O tratamento da hemorragia interna, ele é intra-hospitalar. Contudo, deve-se abordar o paciente adequadamente, seguindo o XABCD, não dar comida ou beber ou bebidas. O atendimento é aquecer a vítima com cobertores e, durante o transporte, administrar oxigênio em altas concentrações. O agente hemostático tópico é usado em regiões que não permitem a compressão. Ele pode se apresentar em pó ou em gel. O paciente é posicionado em decúbito dorsal ou supina e sempre estar com cuidado sobre o controle de hipotermia. O acesso venoso e a reposição volêmica. São 2 acessos venoso periférico, 14 ou 18, em veia calibrosa anticubital. Tem também o acesso intraósseo, no manúbio external ou na tíbia proximal anterior. Reposição de sangue com concentrado de hemácios e de solução cristalóide isotônica. A hemotransfusão com concentrado de hemácias, o volume médio é de 300 ml
E a indicação é a reposição de massa eritrocitária. Durante o transporte, o paciente tem que ser monitorado e reavaliado, verificado seu nível de consciência, seus sinais vitais, a hemodinâmica, a ventilação, a hipotermia, a algia, a reposição volêmica, o débito urinário, o uso de sonda nasogástrica, o uso de sonda orogástrica, e também não se deve atrasar a avaliação primária, nem ficar gastando muito tempo com técnicas e procedimento para garantir a vida do paciente. O choque hipovolêmico ele é causado por hemorragias graves ou por grandes perdas de sangue, de quantidade de sangue, que levam à hipóxia, prejudicando a função dos órgãos. O choque hipovolêmico é classificado em classe 1, 2, 3 e 4, e a reposição volêmica varia conforme a classe. Os sinais que sugerem choque por hemorragia são a história de vômito, diarreia ou trauma, palidez cutânea, enchimento capilar e pulsos sinos, hipotensão e taquicardia, pele fria e úmida, respiração rápida e profunda, vítima ansiosa, inquieta, com sede, pupilas dilatadas, náuseas, vômitos, sudorese fria, oligúria, anúria, taquipneia, que pode levar à insuficiência respiratória, alterações do sistema nervoso e parada cardiopulmonar. A decisão de interromper a SRCP pela irreversibilidade de todo o quadro é competência exclusiva do médico. O tratamento pré-hospitalar, controle hemostático e evitar a hipotermia. Reposição volêmica, cristalóide e reposição sanguínea com concentrado de hemácias. Ter atenção no citrato e hipocalemia, que é 1 grama de cálcio para cada 4 hemácias. E atenção também com ácido trenaxâmico. Outras complicações que podem ocorrer são anemia, infecção, disfunção do organismo e morte. O atendimento intra-hospitalar na hemorragia é realizado pela equipe multiprofissional. O tratamento é cirúrgico e com transfusão sanguínea e reposição volêmica. Todas as vezes que falamos sobre hemorragias, é muito comum logo pensarmos na reposição desse volume de sangue que está sendo perdido. Então, logo vem à nossa mente o procedimento chamado hemotransfusão, que nada mais é do que a infusão de um componente, né, o sangue, no organismo da pessoa a fim de repor aquilo que foi perdido, né, aquele volume de sangue. Então, é interessante falarmos sobre as implicações éticas, principalmente envolta naquelas pessoas que não aceitam, por hipóteses, né, religiosas, o procedimento que seria a hemotransfusão. Então, em primeiro passo, devemos pensar sempre na decisão do usuário. Então, para qualquer tratamento, qualquer terapêutica que nós vamos ofertar para o usuário, nós devemos levar em consideração o seu poder de escolha. Então, quando há a opção de escolha, o usuário deve decidir sobre qual é o melhor tratamento, a melhor terapêutica para si, né? Então, essa decisão gera algumas inseguranças jurídicas. Por quê? Quando há uma situação chamada risco iminente de morte, ou seja, aquela em que muitas vezes o usuário está inconsciente e corre risco de morte se não for feito o procedimento, os profissionais de saúde sentem-se inseguros, né? Por isso essa insegurança jurídica, por não saber como lidar, né, mediante aquela situação. Então, para o direito, os principais aspectos ponderados são o direito à vida e o direito à liberdade religiosa, sendo que hoje a nossa Constituição assegura que o maior bem jurídico é a vida. Então, a vida sobrepuja todos os outros direitos de um ser humano, porque é o direito maior e, além disso, é o maior bem jurídico. Mediante essa situação, há esse impasse, fazer ou não a hemotransfusão, né? E aí, muitas jurisprudências hoje em dia dizem que profissionais de saúde são processados, né, por omissão de socorro, né? Seria uma omissão de socorro não realizar o procedimento e o paciente vir a óbito, então, mesmo essa decisão sendo dele. E aí, o que acontece? Alguns artigos, né, já trazem, né, que mediante assinaturas, né, decisões familiares e a própria decisão expressa desse usuário em não receber
o componente, né, o sangue, não pode acarretar malefícios para a equipe de saúde. Haja vista que isso não poderia se enquadrar como uma omissão de socorro, visto que o profissional está no ambiente preparado, né, e pode ser realizado esse tratamento, mas foi respeitada, então, ali a liberdade de escolha. Então, há alguns impasses, tudo vai depender muito, em um eventual processo, de qual é o entendimento do magistrado ali, né, do juiz, no caso, sobre esse assunto, né? Então, assim, na maioria dos casos, a vontade daquele usuário, daquele paciente, ela deve ser respeitada. Aqui tem uma reflexão, né, de uma jurista muito importante, que é a Ana Carolina Dodge Lopes, do Rio Grande do Sul, que ela diz assim, ó, adianta viver sem dignidade ou com dignidade profundamente ultrajada? Se a própria pessoa prefere a morte, é porque o desrespeito às convicções espirituais configura uma morte pior. A morte de seu espírito, de sua moral. O direito quer proteger a vida humana à custa da dignidade da pessoa. Então, é uma reflexão feita acerca dos testemunhas de Jeová, né, nessa questão polêmica de receber ou não aí o componente, né, o sangue mesmo, quando há risco iminente de morte. Então, o que acontece? Nestes casos, então, pode acontecer da pessoa ser hemotransfundida e, mesmo assim, ela ser rejeitada pela comunidade, né, que são os outros membros de sua religião, os próprios familiares. Então, por isso que ela traz aqui, né, morte é porque o desrespeito às convicções espirituais configura uma morte pior. Então, assim, até que ponto, a reflexão é essa, até que ponto estar hemotransfundindo um paciente que não aceita este tipo de procedimento é benéfico ou não para a sua vida, né, ali depois daquele procedimento, pós-procedimento, então. Nestes casos, existem algumas outras alternativas, né, de materiais sintéticos, que daí já entraríamos na fala de tratamentos alternativos, que poderiam ser utilizados, né, aí como primeira opção ante a transfusão de sangue, aí, a hemotransfusão, ok? Aqui nós trouxemos alguns pontos sobre mitos e verdades sobre a doação de sangue. Já pensando aí que, por mais que esses materiais sintéticos e tal, que podem ser utilizados para substituir a hemotransfusão, estejam amplamente divulgados aí no mercado, a gente precisa lembrar que eles são materiais muitas vezes caros e ainda não estão, assim, disponíveis em largo espectro aí na nossa rede de atenção à saúde, né, no nosso sistema de saúde, o SUS. Então, ainda se incentiva-se muito a doação de sangue, né, que é importante porque salva vidas, principalmente nesses outros aspectos e ambientes onde não é possível utilizar um tratamento alternativo. Então, aqui trouxemos alguns mitos e verdades, né, só por curiosidade mesmo, que seria idosos não podem doar sangue. Então, em 2013, né, houve um aumento da idade máxima dos doadores de sangue pelo Ministério da Saúde. Atualmente, são pessoas entre 16 e 69 anos que podem realizar o ato de doação. Então, acima de 69 anos não é permitido. Então, esse é uma verdade. Muita gente sabe, né, que a partir de 16 pode doar sangue, mas existe também esse teto de idade máxima para doação. Doar sangue engorda? Então, não engorda e emagrece, o volume de líquidos é reposto em até 24 horas. Quem teve dengue nunca mais pode doar sangue? Isso é uma mentira, né? Porque o organismo ele cria anticorpos contra as infecções virais e com isso o vírus ele é neutralizado, ele é morto aí nesse processo. Há um período, então, de 40 dias, né, a um mês, entre a infecção e a liberação para a doação. No caso de dengue hemorrágica, o primeiro é de 6 meses. Então, é interessante que se cumpra esse período, né, para dengue aí de quarentena, né, de um mês, e também quando é dengue hemorrágica, né, que o paciente teve isso, ele precisa ficar aí 6 meses sem doar e depois pode fazer suas doações normalmente. O doador não vai sentir falta desse sangue no seu corpo. Isso é uma verdade, porque a reposição, né, como a gente até disse lá em cima, ela ocorre após 24 horas. E a dos glóbulos vermelhos, né, essa é a reposição volêmica, né, do plasma ali, em 24 horas, e a dos glóbulos vermelhos em 4 semanas.
Entretanto, para o organismo atingir o nível de estoque de ferro que apresentava antes da doação, são necessárias 8 semanas para os homens e 12 semanas para as mulheres. Então, quando a gente doa, né, a gente acaba perdendo uma porcentagem de ferro, mas ela é facilmente reposta. Mulheres grávidas ou que estejam amamentando não devem doar sangue. É uma verdade, né? As lactentes devem aguardar 12 meses após o parto, e no período pós-parto, a mulher poderá ser doadora após 90 dias. Em casos de parto normal, e 180 dias em cesáreas. Só podem doar sangue maiores de idade. Essa também é a mesma questão dos idosos ali, né? Que a gente só pode até um teto de 69 anos, e menores de idade também podem doar, desde que acompanhada por um responsável, e tenham aí os outros requisitos para doação, de mínimo de 50 quilos, e estejam entre 16 e 17 anos. E, por final, então, a importância da doação de sangue, né? A doação de sangue, uma única bolsa, ela pode salvar até 4 vidas, dependendo da quantidade de sangue a ser utilizada. Então, apesar de existirem tratamentos alternativos, eles ainda têm um custo elevado e não estão disponíveis em todas as regiões, né? Então, a doação de sangue ainda é um meio que salva muitas vidas, e por isso é interessante reforçar e sempre estar podendo fazer a doação quem se enquadra nos critérios para ser um doador. Essas foram as referências utilizadas neste trabalho. Muito obrigado.